Das sombras do Palácio Nacional até as trincheiras lamacentas da política. Isso é a Pocilga, o chiqueiro da política com chimarrano. Bem-vindos a mais uma semana neste espaço cheio de porcaria. Não falo só pelo lamaçal aos meus pés, mas por tudo o que ocorre politicamente neste país. E eu tenho que contar para vocês, isto aqui é o chiqueiro Pocilga da política. Eu sou o Chimarrano, seu porco, comunicador da desconfiança. E hoje eu trago para vocês um menu suculento que vai fazer alguns pularem de alegria e outros de desconforto. Prestem atenção, meus porcos. Dizem as más línguas que o tio Sam está entediado afiando os dentes para ir contra Palenque. É isso mesmo. Washington saca a navalha contra a quarta T. Vamos começar? Meus porquinhos, fiquem espertos, porque o que está acontecendo no pântano político é digno de uma novela turca, mas com cheiro de enxofre e tequila adulterada. O que antes era um flerte entre o tio Sam e a tal da quarta transformação acabou, o romance azedou e agora Washington vestiu as luvas, mas não as de boxe, e sim as de açougueiro. O show, que alguns chamam de geopolítica e eu chamo de acerto de contas, tem um caminho claro de Washington contra Palenque. O sinal é que esta administração não está tendo vida fácil, com os gringos pisando nos calcanhares e respirando no cangote da senhora que atende no Palácio Nacional. Os gringos, que não esquecem, estão reabrindo antigos e extensos dossiês que o ex-mandatário Andrés Manuel Lopes Obrador escondeu debaixo do colchão. E o objetivo é simples: puxar o tapete, ou melhor dizendo, jogar na sombra quem ousar desafiar suas regras na vizinhança. Segurem-se porque a porca vai torcer o rabo. O objetivo, segundo analistas políticos, não é outro senão desmantelar a rede de poder e as políticas de apoio a regimes sancionados. Uma rota que foi chamada de Washington contra Palenque, em alusão ao fundador do movimento e que hoje coloca à prova a administração de Sheinbaum. A ofensiva não é meramente retórica, ela se materializa no ressurgimento de antigos casos de corrupção e em uma vigilância rigorosa sobre as alianças internacionais do México, particularmente com Cuba e Venezuela. Essa estratégia, impulsionada com energia renovada no contexto do atual clima político dos Estados Unidos, busca explorar as vulnerabilidades políticas e financeiras da coalizão governante no México. Vocês se lembram de 2006? Sim, aquele ano em que a 4T não ganhou e jurou que roubaram as eleições. Investigadores da Administração de Controle de Drogas e a inteligência americana não esqueceram os rumores de suborno e movimentações ilegais de milhões de pesos. Agora do nada, zás! Prendem Manfred Maurício Quintanilha nos Estados Unidos. Esse sujeito é a chave para reabrir a Operação Polanco. Essa investigação, que diz que o cartel dos Beltrán Leiva colocou seu dinheirinho sujo na campanha do chefão. Prestem atenção! Quintanilha é sócio de Maurício Soto Caballero. Este, por sua vez, está ligado a Nicolás Molinedo, o famoso Nico, motorista do austero Tsuru Branco. Quando o velho Guango era chefe de governo do então Distrito Federal, agora Cidade do México, confidente e ombro amigo do fundador da Quarta Transformação por décadas. A questão é que o primo de Molinedo é Rafael Marim Molinedo, o atual chefe das alfândegas neste governo da Sirvientífica. A sincronia dessa detenção, justamente neste momento tenso, envia um sinal inequívoco. As velhas contas pendentes do obradorismo estão sendo usadas como alavanca de pressão. O dado fedorento é que Marim, um homem do círculo íntimo, está no comando da janela por onde tudo entra e sai no México. Diga-se dinheiro, armas, drogas, contrabando, enquanto seu primo aparece em um processo de narcofinanciamento de 2006. Não é coincidência. Os gringos estão dizendo: sabemos onde fede e sabemos quem protege o chiqueiro. Isso não é só pressão, é uma ameaça de asfixia aduaneira. Vários analistas políticos apontaram que a corrupção na Quarta Transformação não morreu, só mudou de camisa. E eu concordo totalmente.
A impunidade garantida desde o topo permitiu que escândalos que antes teriam provocado renúncias, hoje sejam tratados com um sorriso cúmplice. O fato de que a Associação Nacional de Aduanas do México, um ponto-chave para a fiscalização e o comércio binacional, tenha sido alvo de críticas por supostos focos de corrupção e cumplicidade com empresas importadoras, ressalta a vulnerabilidade institucional que Washington parece decidido a explorar. Aqui vem a parte em que a honestidade corajosa vai pelo ralo. Um suposto ofício de segurança dos americanos aponta diretamente para o empresário favorito, Jack Landsmanas. O segundo fronte foi aberto com o vazamento de advertências sobre esse empresário e seu consórcio, o corporativo Cosmos, conhecido na mídia como o Cartel da Comida. O ofício, supostamente enviado por uma agência de segurança dos Estados Unidos da América, acusa Landsmanas de auxiliar um grupo criminoso e manter uma rede de corrupção em setores sensíveis do Estado mexicano. O Instituto Mexicano do Seguro Social, o Instituto Nacional de Migração, a Pemex e a Comissão Federal de Eletricidade. Esse senhor, o dono e senhor dos contratos em hospitais, prisões e centros de imigrantes, não só passou do Partido Revolucionário Institucional de Peña Nieto para a Quarta Transformação, como também aumentou seus lucros. Nos primeiros 3 anos da transformação, seus contratos passaram de 5 bilhões para 18 bilhões de pesos. O cúmulo, documentos vazados falam de cleptocracia, lavagem de dinheiro e apoio logístico para o crime organizado. Apesar de uma investigação iniciada pela Unidade de Inteligência Financeira em 2021 por evasão fiscal e lavagem de dinheiro, o consórcio continuou operando no mais alto nível. A conexão Landsmanas, portanto, não só expõe uma suposta corrupção interna, mas também a continuidade de práticas empresariais questionáveis, apesar do discurso de não roubar do movimento. Pois bem, a investigação foi parar no lixo e o empresário continuou jantando com o pessoal do palácio. Os gringos que veem tudo estão apontando que a corrupção é transeccional no México. A Quarta Transformação a adotou e engordou como um leitão para o Natal. Mas o prato principal, meus porquinhos, é a briga geopolítica. O México tem insistido em ser o salva-vidas de 2 dos regimes mais odiados por Washington, a Venezuela, de Nicolás Maduro, e Cuba, de Díaz-Canel. Como? Através do petróleo, a subsidiária da Pemex, Gasolinas do Bem-Estar, como muitos sabem, envia em média 20 mil barris de petróleo por dia para Cuba. Isso representa 600 milhões de dólares por ano em ajuda. E claro, também tem o negócio dos médicos cubanos, que é outra injeção de dinheiro fresco para a ilha. Esses envios, mantidos com Claudia Sheinbaum, são vistos por Washington como violação de acordos internacionais. A Pemex já foi sancionada pelos Estados Unidos da América por enviar petróleo para a ilha. O desafio é direto. Quando o tio Sam apreendeu um navio petroleiro venezuelano que ia para Cuba, foi um ato de guerra na vizinhança. Eles dizem que estão cortando o financiamento a grupos terroristas, ou seja, as ditaduras. Então a administração mexicana está com a batata quente nas mãos. Se mantiver a solidariedade petrolífera, torna-se cúmplice direto para Washington e isso custa caro com sanções e mais pressão judicial. Então, a Xaxis tem que medir bem as consequências. A 4T achou que com a mudança de governo no México, os americanos iam esquecer. Que ingenuidade! Washington não altera sua política, apenas os métodos. A ofensiva atual não é de tratados ou tarifas, é uma guerra cirúrgica, de inteligência e justiça penal. A opinião crítica vê nessa política um erro estratégico, pois já se advertiu sobre o triângulo México-Cuba-Venezuela, criticando que o México esteja se atando, além disso, com mecanismos, regimes prestes a desmoronar, em vez de priorizar a recuperação de sua relação estratégica e comercial com os Estados Unidos. O secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, e outros falcões de Washington foram claros. Eles veem Cuba como a matriz do mal e consideram que a queda de Maduro é o passo estratégico para desestabilizar o regime cubano.
A Quarta Transformação adotou postura progressista latino-americana e de não intervenção, segundo eles, criticando o suposto bloqueio a Cuba, que não existe. O que existe é um embargo, que não é a mesma coisa. Mas enfim, disso eu falo para vocês, se quiserem, em outra ocasião. No entanto, essa escolha de solidariedade tem um custo na relação bilateral, ao transformar o México em um ator que, segundo o critério dos Estados Unidos, facilita a sobrevivência de regimes que desafiam sua hegemonia regional. Isso é uma estratégia complexa, entrelaça a luta contra o narcotráfico com o combate à corrupção e a geopolítica das sanções. A voz do tio Sam está colocando na mesa a possibilidade de que processos adormecidos ou novas investigações se transformem em processos judiciais ativos que possam abalar a estabilidade política no México. A mensagem é: se você se aliar com nossos inimigos, Cuba, Venezuela, e se mantiver os mesmos corruptos, Landismanas, Molinedo e companhia em posições-chave, nós vamos te estrangular. E o estrangulamento começa pelo pescoço da confiança política, reabrindo processos de 2006 e expondo a hipocrisia da luta anticorrupção. A empregada do bem-estar está em um beco sem saída. Se continuar pelo caminho da solidariedade ideológica com os regimes ditatoriais, coloca em risco 80% do comércio do México. Se optar pela honestidade e expulsar os corruptos da Quarta Transformação, citados pelos Estados Unidos, provocará uma guerra interna ainda maior, capaz de explodir o movimento da Quarta Transformação. A forma como o governo mexicano navegue por essa guerra de dossiês, ao mesmo tempo em que lida com o câncer persistente da corrupção interna, definirá a governabilidade dos próximos anos e a autonomia do México frente à pressão do vizinho do norte. Meus porquinhos, o chiqueiro político está alagado. A administração de Sheinbaum não tem margem de manobra. Ou eles se alinham com a realidade da América do Norte, ou se preparam para que Washington lhes dê um chute tão forte no traseiro que os mande para Palenque junto com aquele velhote, ou seja, direto para o esquecimento. A soberania é importante, sim, mas o talão de cheques dos gringos pesa mais. E aí está, meus porquinhos! A verdade é que esse lamaçal só está começando a se mexer e se ajeitar. Washington já colocou suas cartas na mesa e no Palácio Nacional estão tremendo como gelatina. Então, não desgrudem do chiqueiro. Estaremos aqui com o ancinho na mão e as botas calçadas para continuar farejando e narrando cada detalhe fedorento dessa guerra entre o tio Sam e a Quarta Deformação. Aliás, já mandei Berman de férias, então eu estarei à frente deste canal imundo, pelo menos até a primeira semana de janeiro. Aquele inútil envia abraços e votos para o próximo ano a vocês. Leio vocês nos comentários e lembrem-se que neste chiqueiro a única lei é a do mais porco. Nos vemos no próximo escândalo. Tchau! Isto é a Pocilga, o chiqueiro da política com que marrano